A ideia de visão 2020 é uma ideia de visão perfeita. Essa é a ideia de visão perfeita. Talvez a última pessoa para poder falar a respeito de visão perfeita sou eu. Eu tenho toda coisa que você imagina que termina com ismo, que termina com ia e que dá no olho. Tudo que você puder imaginar eu tenho. Você quase que tem uma combinação de miopia com hipermetropismo. É uma coisa tão complicada, mas falar de visão perfeita, aleluia, louvado seja Deus, porque quem dá visão perfeita para nós é o nosso Deus. Amém? Amém? Deus é o Deus que nos dá uma visão perfeita. Na verdade, essa ideia de coisa de 2020 foi um padrão que foi estabelecido para medir a acuidade, né? A clareza visual. Quando você vai fazer exame de visão, no oftalmologista, você vê um quadro parecido com esse aqui, não se preocupe nele, porque aqui as proporções não estão como elas estão na sala de optometria. Que eles vão te fazer, você poder medir, você não vai conseguir ver. Mas a ideia é o seguinte: se você consegue ver aquela letra E no alto desse desenho, de onde você está, significa que você enxerga alguma coisa. A ideia é quem vê aquela letra E ali, não sei nem se dá para você poder ver, muito provavelmente não, você que está em vídeo não vai conseguir ver. Mas ele diz que é a visão de 20 por 200. É alguém que consegue ver aquela letra E consegue ver bem, ela tem uma visão 20 por 200. Se você consegue ler as letras que estão onde tem essa barra vermelha, e que provavelmente você está pensando que é preta, você tem uma visão 20-20. Não se preocupe que provavelmente você não vai conseguir ver aqui, não estamos nas proporções que tem. Mas essa é a ideia de visão perfeita. Talvez um exemplo para uma visão seria a ideia da visão 20-100. Diz, uma visão 20-100 significa que você precisa estar a 20 pés, mais ou menos aí 6 metros de distância, você não está acostumado com medir em pés, para você ver com clareza o que uma pessoa com visão normal veria a 100 pés de distância. A visão 20-20 é você ver a 20 pés o que alguém com uma visão normal vê a 20 pés. Em outras palavras, você tem visão perfeita. Visão perfeita. Essa é a ideia, o que nós queremos, essa é a busca. A minha pergunta para você é o seguinte: como está a sua visão? Aí você fala, não consigo ver nada daquele negócio que está vendo. Não. Eu não estou falando de uma visão natural qualquer. Eu estou falando da visão que você tem do mundo, da vida, a visão que você tem de Deus. Como está a sua visão do mundo, a sua visão da vida, a sua visão de Deus? A minha intenção, não só nessa manhã, mas se Deus nos der vida, saúde, nos permitir que a gente passe esse ano, que a gente experimente esse ano. Se você assistiu o nosso vídeo do último domingo do ano, é o meu próprio pensamento para mim mesmo e para cada um de nós aqui nessa sala e para você que está me vendo em vídeo também. Que nós consigamos voar como voam as águias. Que nós possamos ser pessoas melhores. E talvez a melhor forma de começar a transformar o nosso ser para que nós sejamos pessoas melhores é nos permitir uma melhor visão. Se não, você sai de casa, você vai pentear o cabelo. Se você não enxerga muito bem, eu vou dizer para você, não vai ficar uma coisa bonita. Eu tenho um amigo, ele tem daltonismo, e se você é familiarizado com daltonismo, essas pessoas têm dificuldade. Na verdade, alguns deles não conseguem totalmente diferenciar verde de vermelho. Ele tem dificuldade com sinais de trânsito, tem dificuldade com cores de roupa, e por causa dessa combinação de verde com vermelho, tem mais um monte de outras coisas que eles têm dificuldade. A mãe desse rapaz conta que uma ocasião, e obviamente isso é uma coisa hereditária, então todos os primos dele, homens, têm a mesma coisa, porque é uma coisa de família. E a mãe dele conta que uma ocasião os primos todos combinaram de sair, eles iam para a festa e todo mundo ia de camisa cinza. E cada um chegou com uma camisa de uma cor mais diferente do que a outra, porque eles não conseguiram identificar a cor. Não conseguiram se adaptar com algo para você imaginar. Não, isso aqui que eu estou vendo dessa cor, todo mundo fala que é cinza. Esse negócio de cores, aliás, é uma coisa tão diferente, porque quem te garante que a cor que você vê realmente é daquele jeito? Porque seus pais te ensinaram, você olha aquela coisa, talvez a coisa que você pensa que é amarelo, não tem nada a ver com amarelo. Na sua mente não seja a mesma coisa que as pessoas veem. Isso é coisa de louco, um pensamento que não tem nada a ver com alguém que poderia ser numa visão perfeita. A gente tem uma história para hoje.
E a história de hoje é uma história assim, bem ímpar. Eu poderia dizer que é uma história que não tem uma outra igual na palavra de Deus. E ela é ímpar, ela é singular, ela é única por diversas razões. Tem um monte de coisas nessa história que faz com que ela seja uma história única na Bíblia. E isso é interessante para nós, porque a minha curiosidade é o seguinte: por que cargas d'água Deus permitiu que uma história bem particular aparecesse no livro sagrado? Não é curioso isso? Por que essa história foi parar na Bíblia? Uma história bem diferente. Na realidade, talvez ela seja assim, difícil até de você olhar com bons olhos. Mas, aliás, é para isso que a gente quer uma visão perfeita, para que a gente possa olhar com bons olhos. E ela é uma história ímpar, porque a primeira coisa que faz dela uma história ímpar, ela só aparece no Evangelho de Marcos. Só Marcos conta essa história. Mas nenhum dos... É uma história que aconteceu com Jesus Cristo, aconteceu durante a vida de Jesus Cristo. A gente tem 4 livros que normalmente contam histórias paralelas. Eu gosto de olhar para a história dos 4 evangelhos. A gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu gosto de olhar como se você estivesse olhando um pilar com 4 partes, e cada pessoa está olhando de um lado do pilar. Você tem um ângulo diferente, você tem uma visão diferente, você tem uma sensação diferente. É como se fosse uma testemunha e um crime. E se você perguntar a pessoas que estavam de cada um de um lado diferente, ela viu uma coisa, ela sentiu uma coisa, ela entendeu uma situação, mas por alguma razão essa história é tão única que ela só aparece em Marcos. Mateus não conta, Lucas não conta, João não conta. Uma outra coisa que faz dessa história única, singular, que diferente dos outros milagres, o milagre que Jesus vai fazer, ele acontece em etapas. Aí você pensa, mas Jesus Cristo fazer um milagre em etapa? Eu só fiz a primeira parte, agora eu vou complementar. Será que vai dar certo para fazer agora? Parecendo um mágico, que a mágica não deu certo e vai ter que tentar o truque novamente. Jesus faz um milagre em etapas. Isso é uma história única, sabe por quê? Porque não tem nenhuma outra história na Bíblia que Jesus faz um milagre em etapa. Todos os milagres que ele faz, ele fez, acabou, está pronto. O cara ressuscitou. Não, primeiro ele entrou em coma, começou, não, ele ressuscitou, ele estava morto, agora ele está vivo. Ele estava cego, agora ele não está mais. Ele estava aleijado, agora ele não está mais. Ele estava doente, agora ele não está mais. Ele estava com febre, agora ele não está mais. Mas de repente na história de hoje, Jesus faz em etapas. A única história na Bíblia de um milagre que Jesus realizou em etapas, em fases. O milagre em 2 fases. Qual fase do milagre que você está vivendo na sua vida? Um milagre em fase. Mas uma outra coisa que acontece com essa história e que faz ela ser uma história única é que ela acontece longe da multidão. Talvez você poderia pensar, eu penso assim, a coisa que Jesus estava querendo fazer aqui, foi o que ele veio fazer aqui, era demonstrar de que ele era filho de Deus, que veio para se dar ao mundo, para que o mundo, aqueles que crerem nele, tenham acesso direto à presença do Pai. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o Evangelho. Jesus Cristo veio a essa terra, se fez homem, morreu por nós, sofreu por nós, para abrir uma porta de entrada na presença do Pai. E ele resolve fazer um milagre longe da multidão. Aí você imagina, eu também imagino assim, por que ele não quis fazer um milagre onde estava todo mundo, que as pessoas poderiam ver o milagre e quem sabe creriam nele? Quem sabe creriam nele? A história de hoje ela está em Marcos, obviamente, porque se só conta a história em Marcos, ela está em Marcos, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. E o texto começa dizendo assim: eles foram para Betsaida. Você pode repetir comigo o nome da cidade? Betsaida. Isso vai ser importante para a gente. Eu não vou falar de Betsaida agora, eu vou falar daqui a pouco. E quando eu falar de Betsaida, você vai lembrar disso aqui, que eu guardo esse nome. Qual é o nome da cidade? Betsaida. Eles foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Algumas pessoas trouxeram um cego e algumas pessoas suplicaram que Jesus
tocasse naquele cego. Normalmente, quando a gente tem uma história na Bíblia, eu não sei se você é assim quando você lê a Bíblia, quando você lê um livro, se eu leio um livro de ficção, eu sempre acho um personagem com quem eu me identifico, me adapto e eu passo a ser aquele personagem. Se você lê uma história de milagre na Bíblia, se você está acostumado a ler a Bíblia, normalmente a gente se associa com alguém. E eu não sei se nessa história com quem que você já se associou. Talvez você pensou, eu sou Jesus Cristo. Você está tão bem que você pensou, eu sou Jesus Cristo, eu que vou operar esse milagre. Ou talvez você já imaginou, pode ser que eu seja o cego nessa história. Eu quero que você se sinta nessa história como cego. É o que eu quero que você se sinta. Talvez você vai se sentir como alguma das outras personagens que tem na história. Eu gostaria que você se sentisse como cego. Mas deixa eu inverter a moeda e dizer que pode ser que você tem que levar um cego a Jesus. Talvez você não vai ser o cego, mas talvez você vai ser algumas pessoas, do texto que a gente leu, algumas pessoas que levam um cego a Jesus. Eu não estou dizendo um cego naturalmente cego, eu estou dizendo daqueles ou daquelas que não conseguem entender as verdades de Deus. São cegos. Talvez uma das canções mais cantadas no ambiente religioso é uma canção que diz que eu era cego e agora eu vejo. Amazing Grace, né? Um dia eu fui cego e hoje eu consigo enxergar. E o homem que escreveu essa canção, talvez uma das músicas mais famosas, não só no ambiente religioso, mas até cultural, era um homem que era chefe de um navio de tráfico de escravos. E ele tem um encontro com Jesus Cristo quando o navio dele está no naufrágio. E ele fala, eu era cego, eu não enxergava as realidades, e agora eu vejo. Talvez você seja alguém que vai ter que levar um cego à presença de Jesus Cristo. Talvez não só levar o cego à presença de Jesus, mas além disso, suplicar para o Mestre que lhe abra a visão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente corre o risco de imaginar que é o seguinte: cada cego vai gritar por si mesmo, cada cego vai gritar por si mesmo e cada um que se vire. E em tantas histórias de cegos que foram curados na Bíblia, tem um deles que grita o tempo inteiro: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas em volta daquele cego chegam para ele e dizem o seguinte: ei, para de gritar, você está incomodando o mestre. Ele grita ao ponto de Jesus Cristo parar para prestar atenção no que ele está dizendo e para escutar o clamor dele. Você já gritou ao ponto de Deus parar para te escutar? Mas na história de hoje, o cego, até agora, é o primeiro verso que a gente está lendo também, não falou nada. As pessoas levaram ele lá, as pessoas clamaram a Jesus para que ele fosse curado. Como é que é o nome da cidade que ele estava? Betsaida. As pessoas clamaram ao Mestre por ele. Talvez você seja alguém que vai ter a responsabilidade de levar o cego à presença de Jesus e de clamar por ele. Sua esposa, seu marido, seus filhos, seu patrão, seu colega de trabalho. Pode ser que ele nem queira ir, mas você vai levá-lo à presença de Jesus. Pode ser que ele nem tenha fé, nem acredite em Jesus, mas você vai poder clamar por ele. A história continua. O cego, ele tomou o cego pela mão e o levou para onde? Fora do povoado. Essa é uma das coisas que faz essa história ser uma história única. Por que cargas d'água Jesus leva o homem para fora da cidade? Para que ele leva o homem para fora da cidade? É uma das coisas bem únicas dessa história. Normalmente alguém que quer fazer, alguém que quer ser visto, alguém que quer ser reconhecido, faz as coisas onde as pessoas estão. Mas Jesus pega o homem e leva para fora do povoado. Leva para onde não estão as pessoas, leva para longe da multidão. E uma coisa que eu poderia dizer para você que embora Jesus faça milagres assim, estralando o dedo, e ele continua fazendo até hoje, aleluia, né? Aleluia. Ele continua fazendo até hoje. E nós experimentamos isso, nós somos testemunhas disso, e eu espero que você seja, porque eu sou. Eu sou testemunha de que ele faz. Mas nem sempre é simples. E algumas vezes, Deus te tira da zona de conforto para operar grandes milagres na sua vida.
Às vezes Deus se tira do meio da multidão. Aquele homem era cego. Ele conhecia o lugar onde ele estava. Não sei se você tem intimidade com cegos, mas eu conheço alguns, não muitos, mas eu conheço alguns. Mas uns que eu conheço, eles são crianças. Isso traz, quando você os vê e vê o quanto eles são alegres, o quanto eles são inteligentes, o quanto a falta da visão desperta outro sentido neles. E alguns que eu conheço são dois irmãos, eles são crianças. E eu me lembro de uma ocasião que eles mudaram de casa, e eles compraram uma casa maior, e um dos meninos é completamente cego, totalmente cego. O outro ele enxerga alguns poucos vultos, e esse que enxerga alguns poucos vultos estava todo alegre com a casa nova, porque ele podia brincar num lugar diferente. Mas o mais velho, que não enxerga absolutamente nada, falou: não quero a casa nova, porque a casa nova ele vai ter que descobrir todos os detalhes da casa. Ele sabe onde estão todas as coisas na casa velha. Ele conhece tudo. Ele sabe onde é o banheiro, ele sabe onde tem perigo de escada, ele sabe onde ele pode brincar, ele sabe andar. O menino corre dentro de casa, cego. Mas de repente ele tem uma experiência nova, e ele não quer experiência nova, porque a experiência nova traz o quê? Desafios. E Jesus tira o homem da cidade, tira o homem de onde ele estava confortável. Nem sempre a coisa vai ser simples, e algumas vezes Jesus vai te tirar da sua zona de conforto para ele operar um grande milagre na sua vida. Algumas vezes ele vai te levar para um outro país, algumas vezes ele vai te colocar com gente de uma cultura diferente da sua, dentro do seu próprio país. Algumas vezes ele vai te mudar de trabalho, algumas vezes ele vai te colocar em lugares que não são os lugares onde você está acostumado, para que ele consiga operar um grande milagre na sua vida. E talvez você pode pensar nesse momento: esse sou eu, essa sou eu. Experimente se tranquilizar e descansar no conforto que é só Jesus Cristo que te dá, quando você se sentir fora da sua zona de conforto. Quando você se sentir não com as pessoas com as quais você tem total liberdade. Eu não estou me sentindo tão bem aqui neste lugar, não estou me sentindo tão... eu tenho que me adaptar. Esse negócio de adaptar é para coisa que não é boa, sabe? Porque coisa boa a gente só começa a usar. A pessoa, você fala assim, você tem que adaptar com pobreza, com a riqueza a pessoa só começa a usar. Eu vou ter que me adaptar com essa rotina nova de viajar para todos os lugares que eu quero, fazer todas as coisas que eu quero. Não, você se adapta quando você tinha isso, agora você não tem mais. Mas a história agora vai ficar bem nojenta. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, depois de fazer o quê? Cuspir. Você conhece aquelas pessoas que andam na rua e cospem na rua? Eu espero que você não seja uma dessas. Isso é nojento. É terrível. Terrível. É esquisito demais. A pessoa que cospe, agora Jesus cospe no cara, no olho do sujeito. É uma história única. Só tem uma outra que é parecida com essa, é quase mais nojento do que isso. Que ele cospe no chão, faz lodo e coloca no olho do cara. Ele cospe no olho do sujeito e impõe as mãos. Aí cuspir nos olhos, você e eu, a gente se pergunta: para que isso? Por quê? Por que Jesus cuspiu no olho do sujeito? Se ele curou um tanto de gente, um tanto de outros cegos, só desvela, enxerga. Um tanto de gente que não andava, anda, pega a sua cama, anda, vai, levanta, morto, ressuscita, e de repente ele tem que cuspir no cara. Não, e não é só isso não. Depois de cuspir, agora Jesus pergunta para o sujeito: você está vendo alguma coisa? Se fosse na rua onde eu cresci, ele fala: vendo eu não estou vendo não, mas eu estou sentindo o negócio escorrendo aqui. Você está vendo alguma coisa? Talvez o cego dizer para ele: eu não estou vendo nada, e você também não vai ver, porque você me cuspiu. Agora você vai ficar com o olho roxo e não vai conseguir enxergar. Você está vendo alguma coisa? A pergunta que Jesus faz para o sujeito: cospe no cara. Não imagina ninguém cuspindo em você. Cospe no cara. A pergunta continua na minha mente: por quê? A história é bem diferente, bem estranha. Cuspir no sujeito. As pessoas têm diversos pensamentos a respeito da razão pela qual Jesus cuspiu no sujeito.
Mas são só pensamentos que a gente tem. A Bíblia não diz pra gente por que Jesus cuspiu no cara. Não conta pra gente. Com a razão. Especificamente, Senhor, se você é daqueles que fica imaginando, quando eu chegar no céu, eu vou fazer essa pergunta, ou aquela para esse, ou para aquela pessoa. Essa aí é uma das que está na minha caderneta, para perguntar para Jesus. Por que mesmo foi que você cuspiu no sujeito? Ele cuspiu no cara. Mas um pensamento que poderia ser bem colocado é que talvez, antes da coisa ficar boa, pode ser que ela se torne bem nojenta. Pode ser que antes da coisa ficar boa na sua vida, antes do seu milagre se completar, pode ser que a coisa vai ficar bem nojenta para você. Pode ser que vai ficar bem esquisito. Toda a sua adaptação, todo o seu movimentar. Mas o que você não pode perder de visão é que quem está operando esse milagre? Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você: se Jesus Cristo está operando um milagre na sua vida, o milagre dele não fica pela metade. Pode ser que vai ficar nojento, pode ser que vai ficar esquisito, mas o que ele começa, ele termina. O que ele começa, ele termina. Pode ser que nesse minuto da sua vida você está vivendo um momento da cusparada na cara. Pode ser que nesse minuto você não está entendendo nada. Pode ser que nesse minuto Jesus está perguntando para você: você está enxergando? Não, eu estou só sentindo um cuspe na minha cara. Nesse minuto eu estou sentindo um cuspe na minha cara. Eu não estou entendendo, Senhor, o que está acontecendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Pode ser que a coisa, antes de ficar boa, vai ficar nojenta. Vai ficar nojenta. Mas eu gosto de ter meu próprio pensamento nas coisas. Esse pensamento é um pensamento que as pessoas têm. Quando eu estava olhando para esse texto e pensando nesse texto, uma das coisas que eu já falei aqui hoje, vou continuar falando, e vou falar, se Deus me der vida, durante todo esse ano aqui na igreja, nós podemos ser pessoas melhores. Eu posso ser pessoa melhor. Eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso ser um homem melhor, eu posso ser um marido melhor, eu posso ser um pai melhor, eu posso ser um ministro da palavra de Deus melhor, eu posso ser um amigo melhor, eu posso ser um vizinho melhor. Eu posso ser melhor. E eu olhando para esse texto, eu dizia: Senhor, como que eu posso olhar nesse texto e pensar que eu posso ser melhor? O que eu penso é que isso tem a ver com o fato de que o homem chegou a Jesus pela fé e pelo clamor de terceiros. Não foi ele mesmo que clamou. Não foi ele mesmo que se conduziu à presença de Jesus. O texto que nós começamos a ler diz o seguinte: que algumas pessoas levaram ele lá. Até agora ele não abriu a boca na nossa história. Não falou nada. Ele foi levado por terceiros, mas ele precisa responder por si próprio. E ele mesmo queria o milagre. Algumas horas você vai ter a oportunidade de levar alguém na presença de Jesus. Até a pessoa poder entender que Jesus pode fazer alguma coisa na vida dela, mas aquela pessoa vai ter que querer. Talvez você seja a pessoa que está na presença de Jesus. Talvez você esteja na presença de Jesus porque outros te levaram na presença de Jesus. Seus pais, seu cônjuge, seu amigo, sua irmã, seu irmão, seu cunhado. Não sei se cunhado, não faz. Alguém te levou, mas você precisa querer. Você precisa querer. Para que Deus opere algo na sua vida, você precisa querer. Você precisa saber que Deus pode e que Ele faz. Que Deus pode e que Ele faz. Agora, a gente vê esse homem ali, Jesus perguntando para ele: e aí, você está enxergando alguma coisa? Uma coisa que a gente vê, a palavra de Deus não fala isso, não conta isso, não tem um verso bíblico que você vai achar, mas a experiência tem mostrado que quem já recebeu um toque inicial de Jesus tem o desejo de que Ele continue trabalhando na sua vida. Isso é experiência. Se na sua vida você não tem uma sensação: não, eu preciso que Jesus Cristo continue trabalhando em mim, eu preciso que esse toque inicial dele continue operando na minha vida. Se você não tem essa sensação, a minha sugestão para você, meu conselho para você é: reveja a sua experiência com Jesus Cristo. Porque se você está confortável, igual você está, e você não está buscando mais de Deus, querendo mais de Deus, desejoso, desejosa por mais de Deus, tem alguma coisa errada naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você é perfeito? Não.
Eu também não sou. Mas sabe o que Deus quer de nós? Perfeição. Ele quer uma visão 2020. Mas Ele só vai fazer uma visão 2020 se Ele continuar trabalhando na nossa vida. Eu só vou ser melhor se Jesus continuar trabalhando na minha vida. Você só vai ser melhor se Jesus continuar trabalhando na sua vida. Se você não tem a sensação de que eu quero mais, eu preciso mais, eu desejo mais de Deus, tem alguma coisa errada, porque você ainda não experimentou o primeiro toque do Senhor. Porque quem experimenta o primeiro toque do Senhor tem o desejo que Ele continue trabalhando na vida. Agora o homem se pronuncia pela primeira vez no texto. Ele vai dizer o seguinte: ele levantou os olhos e diz: eu vejo pessoas, elas parecem o quê? Árvores andando. Eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Os eruditos do estudo da palavra de Deus diz que esse texto aí é uma chave para poder dizer para a gente que esse homem não nasceu cego, porque ele consegue identificar como é que é árvore. Ele consegue identificar o que é gente. Ele só sabe que o que ele está vendo é pessoas, e diferencia pessoa de árvore, porque ele diz que está andando. Então ele sabe que a árvore não anda. Eu não sei se isso aí consegue justificar e dizer categoricamente que o homem não nasceu cego, porque talvez ele poderia conhecer a árvore por apalpar, conhecer gente por apalpar, mas eu não sei se você consegue conceber a ideia de que se ele só conhecia gente por apalpar, agora quando ele está vendo gente, ele vai ter que apalpar para saber o que é aquilo ali, porque ele nunca viu, se ele nunca tivesse visto. Ele não sabe reconhecer pela visão. Se você nunca viu alguém, você fala com aquela pessoa pelo telefone e você chega diante daquela pessoa, você só vai saber se é ela quando ela abrir a boca e você reconhecer a voz. Você pode estar na presença dela e ter falado 20 anos com a mesma pessoa, se você nunca viu, não tem como você reconhecer. Mas ele reconhece pessoas, mas ele vê pessoas como árvores. Pessoas como... eu vejo elas são como árvores. E eu vou dizer para você, talvez essa não seja a melhor forma de você ver uma pessoa como árvore. Ver gente como árvore. A árvore é uma coisa viva, mas não vai para lugar nenhum. A árvore é uma coisa viva, mas não realiza nada a não ser aquela mesma coisa que ela tem como característica. Se ela dá fruto, ela dá fruto. Se ela dá flor, ela dá flor. E ela não faz uma outra coisa. Como é a sua visão das pessoas? Talvez você veja as pessoas como árvore. Se é o seu patrão, ele só dá aquele mesmo tipo de coisa para você. O fruto que você está querendo. Se ele é seu empregado, ele só dá aquele mesmo tipo de coisa para você, o fruto que você está querendo. O trabalho suado dele. Como você vê as pessoas? Talvez você não goste de pessoas. Eu falo isso, né? A respeito de mim mesmo. Como é que um pastor não gosta de pessoas? Eu falo isso e eu sempre repito a mesma história. A história diz, eu nunca frequentei, os alcoólicos anônimos sempre faz o conselho para quem está ali tentando sair do vício do álcool. Você não fala que você não é mais viciado em álcool. Eu sou viciado em álcool, mas tem um dia que eu não bebo. Eu sou viciado em álcool, mas tem 2 dias que eu não bebo. Eu sou viciado em álcool, mas tem 200 dias que eu não bebo. Eu sou viciado em álcool, mas tem 3 anos que eu não bebo. Eu sou viciado, mas tem 10 anos que eu não bebo. Você continua dizendo que você é viciado, mas tem tanto tempo que você não faz. Eu não gosto de gente, eu gosto de máquina. Eu gosto de máquina. Gente dá muito trabalho. É muito complicado. Gente tem ideia própria. Máquina só faz o que mandar fazer. Como que você vê gente? E Deus quer que você veja gente como gente. Deus quer que você veja gente com todas as características que gente tem. Gente tem problema? Tem. Gente tem dificuldade? Tem. Gente tem aflições? Tem. Gente tem coisa boa também? Tem. Deus quer que você veja gente como gente e que você continue relacionando com eles ou elas como gente. Como gente. Uma visão perfeita vai te deixar fazer isso aí. Ele vê como árvore. Eu tenho um amigo, e ele conta uma história que ele tem uma irmã que nasceu cega. E a coisa que ele, todas as vezes que ele falava a respeito dessa irmã dele, e eu percebi que ele sempre falava com emoção, ele dizia, o desejo maior que ela tinha era de entender as coisas, que ela tem, é de entender as coisas. Ele falava da época que eles eram crianças, eles são adultos. É de entender as coisas. E a gente falava, hoje o céu está azul.
sem nuvem nenhuma, o sol está alto e brilhando. Ela fala, mas como que é azul? Como é que é branco? As árvores estão verdinhas, a primavera chegou. Ela fala, mas como que é verde? Como é que é cor? E ele dizia, o sonho da minha irmã era entender a cor. E ele dizia o seguinte, que às vezes quando eles estavam tentando descrever, eles diziam para ela, os outros irmãos diziam para ela, a única cor que talvez você vai conseguir entender é preto. Mas como que eu vou entender o preto? Aí eles diziam para ela, preto é aquilo que você vê. Porque a sensação que a gente tem de imaginar o céu, você fecha os olhos, e o que você vê? Preto. Se não estiver batendo muita luz no seu olho, você vai ver vermelhado. Sabe o que a menina respondia para eles? Mas eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Você só é capaz de identificar alguma coisa pela visão se você já conhece aquilo. Mesmo, eu não sei o que o cego vê, porque eu não sou cego, graças a Deus. Mas a sensação que a gente tem que o cego vê é que ele vê preto. Mas você também não sabe se você enxerga. E o cego não sabe descrever para você porque ele não vê cores. E sabe o que é a conclusão que eu chego com essa história toda? Que um cego é incapaz de descrever o que somente a experiência de alguém com visão pode explicar. Alguém que não entende, que não conhece, que não tem uma experiência com Jesus Cristo, não sabe quem Jesus Cristo é, porque ele não experimentou, é cego. E com o cego você precisa ter carinho. E você vai precisar ser feito alguém com uma visão perfeita para que você consiga conduzir outros cegos à presença de Jesus Cristo. Talvez você não tenha a experiência real com Jesus Cristo, você ainda esteja cego, e outras pessoas estão te levando à presença do Mestre, e você vai ter que querer dizer, Senhor, eu quero ver. Eu estou vendo gente aqui, mas eles parecem árvores, eles estão andando, eu estou vendo alguma coisa, eu estou vendo um vulto. Imagina se Jesus Cristo falasse com ele, high five, vai embora, estamos bem aí, né? Já começou a ver alguma coisa? O que esse cara ia dizer? Não. Agora você começou, pode acabar. Você começou, pode acabar. Jesus então continua. Ele continua o processo. Mais uma vez, repete comigo isso aí. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem. Isso é importante para a gente. Porque de vez em quando você vai ter que clamar a Jesus, Senhor, coloca sua mão em mim mais uma vez. Toque em mim mais uma vez. Eu preciso que esse milagre continue. Eu preciso desse seu segundo toque. Eu preciso entender. Eu estou vendo pessoas. Eu sei que são pessoas. Mas eu não estou conseguindo vê-los como pessoas. Eu estou os vendo como árvores. Eu sei que são pessoas que estão andando, mas eu não estou vendo como pessoas, eu estou vendo como árvore. Eu estou vendo como árvore. Jesus toca no homem. Mais uma vez. O texto continua dizendo, então, seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo o quê? Claramente. Ele via tudo claramente. Eu ainda vou fazer uma daquelas LASIKs, as cirurgias, aquelas LASIKs, para eu poder entender como é ver tudo claramente. Se você tem astigmatismo, como eu tenho, com um grau acentuado na minha vista esquerda, é uma das piores coisas do mundo. Todos os faróis que viram contra você de noite, parece que é uma multidão de luz batendo dentro da sua cabeça. E quando aquilo entra dentro dos seus óculos, se você usa óculos, e se você tem astigmatismo e não usa óculos, eu te aconselharia a usar, aquilo faz um funil de coisa e vem como se fosse um troço entrando dentro do seu olho. A pior coisa que tem é dirigir de noite para quem tem astigmatismo. Pior do que dirigir de noite para quem tem astigmatismo é dirigir de noite com chuva. Eu ainda vou fazer uma daquelas LASIKs para eu poder saber o que é ver as coisas claramente. Quando a gente não vê as coisas claramente, a gente tem que se adaptar. Você sabe que você está vendo algo que está naquele lugar, mas você sabe que ele não está naquele lugar. Ele está um pouquinho mais para cá. Você sabe porque a experiência já te mostrou que ele está ali e a sua visão está meio torcida. Mas um segundo toque de Jesus Cristo na vida desse homem fez com que ele tivesse uma visão clara. Você consegue transportar toda essa ideia que a gente está falando em um ambiente natural
para o ambiente espiritual da sua vida? Você consegue fazer esse transporte? De que tem algumas coisas na nossa visão, no ambiente espiritual da nossa vida, que não está bem. E que a gente precisa de um toque de Jesus Cristo. Uma visão perfeita, é isso que eu quero para 2020. Uma visão 2020. É o que eu quero, não só para mim, mas eu quero para você também. Com muita saúde. Pode ser que, por alguma razão, as coisas te parecem confusas, e o que eu diria para você é que deixe Jesus te tocar mais uma vez. Talvez a visão que você está tendo do mundo, da vida, das pessoas, seja meio turvo. Esses são pessoas, mas eles me parecem árvores. Deixe Jesus tocar na sua vida de novo e te fazer melhor e te dar uma visão perfeita. Amém. Você se lembra do texto que começou dizendo que eles foram para onde? Betsaida. Não esqueci não, vou voltar aqui. A Bíblia conta algumas histórias que acontecem em lugares chamados Betsaida. Alguns dos amigos de Jesus, que a gente carinhosamente chama de discípulos, Pedro, André, irmão de Pedro, Filipe, eles eram de um lugar chamado Betsaida. Alguns dos milagres de Jesus aconteceram em lugares chamados Betsaida. Um deles, um milagre onde Jesus alimenta lá quase 5.000 pessoas de forma milagrosa, só com um pouquinho de coisa. Mas os eruditos do estudo da Bíblia diz que esse lugar chamado Betsaida, onde acontece essa história, não é o mesmo Betsaida de Pedro, André, de Filipe e da multiplicação dos pães. Mas que pela história que vem contando nas outras partes do início do capítulo 8 de Marcos, que esse Betsaida era do outro lado, numa região, não região do povo judeu, mas uma região de povo diferente, povo estranho. Não só estranho ao povo judeu, mas um povo pagão, com outros deuses, com outras coisas. E eu não vou dogmatizar isso, porque a Bíblia não diz isso, mas eu tenho a tendência a crer como esses eruditos creem também, que Betsaida aqui não é o mesmo Betsaida onde os discípulos eram, e onde aconteceu a multiplicação de pães, mas que era um outro lugar. E isso faz uma coisa para a gente interessante em pensar, que imagina o seguinte: o homem foi levado lá por seus amigos, a fé não era dele, era das pessoas, o clamor não era dele, era de outras pessoas. E eu imagino, se, vamos colocar essa hipótese, que de fato aquele lugar era um lugar diferente. O que esse sujeito, de uma outra terra, de um outro povo, se dizendo ser Deus, tem a ver comigo? Aquele servo poderia dizer: eu não vou lá nada, não vou falar nada, eu não quero nada, eu não consigo nem crer que ele é Deus. Mas as pessoas o levam lá, eles estão lá. Mas mesmo que fosse um lugar de um povo judeu, era um povo onde não necessariamente as pessoas iriam crer em Jesus, tanto é que ele tira o homem de dentro do povoado, talvez para evitar uma confusão, evitar um tumulto maior. Mas não importa qual seja a razão, e a coisa eu não poderia deixar de dizer para você que Betsaida aqui não é necessariamente o mesmo lugar dos discípulos, por uma razão óbvia. E que você possa lembrar, saber e carregar isso para você, que o poder de Jesus, ele vai aonde for preciso e realiza o que for preciso para restaurar uma vida, mesmo que seja num lugar onde Jesus não necessariamente estaria, não naturalmente estaria. Você imagina Jesus Cristo nesse lugar para restaurar uma vida? Ele vai. Eu não sei quem está nesses lugares que talvez você imaginaria que Jesus Cristo não iria para restaurar uma vida. Talvez seja você mesmo, ou você mesma. Então, Jesus Cristo não vem aqui nesse lugar. Ele vai. O lugar onde estão os seus filhos, ele vai. O lugar onde está o seu cônjuge, ele vai. Jesus Cristo vai aonde for preciso e faz o que for preciso para restaurar uma vida. Amém, aleluia. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Você crê realmente nisso? Glória a Deus. Nós todos podemos ter grandes milagres.